O Brasil tem duas agendas. Uma agenda que leva à vida e outra que conduz à morte. O nosso país, de tratar temas elevados, de pensar ciência, de pensarmos espiritualidade elevada, de pensarmos novas tecnologias, uma nova forma de pensar e entender política. Ao invés disso, nós estamos mergulhados em agendas que conduzem à morte. Grande parte das pessoas não estão se dando conta de que as bandeiras que elas defendem conduzem à morte. Eu não falo só da morte física. Eu falo de uma morte muito, mas muito mais devastadora que a morte apenas do corpo físico. Eu falo da morte dos sonhos, da morte da esperança, da morte de acreditar, de continuar lutando por um país melhor, de educar seus filhos para um futuro melhor. A desesperança e essa agenda da morte tem tomado conta de grande parte do povo brasileiro. E nós não nos damos conta disso. Parte das pessoas de bem desse país estão tendo que passar seus dias, gastar sua energia a combater essa agenda da morte. E aí, quem irá preparar o futuro do Brasil? O feio, o grotesco, a agenda que fala sempre de coisas sombrias tomou conta do Brasil. A destruição da reputação de pessoas de bem. E quem de nós, ao longo da nossa existência, já não defendeu posições polêmicas? Já não disse alguma coisa que talvez, em um momento, não deveria ter dito? Em um momento de polêmica, acabou tomando partido de forma mais dura? Porque muitas vezes a disciplina é o que falta para que nós possamos impor uma agenda melhor no nosso país. Então, o nosso país, o Brasil, nesse momento, tem duas agendas muito claras na minha visão. Uma agenda da morte e uma agenda da vida. E essa agenda da morte tem tomado conta de grande parte do nosso tempo. Dos veículos de comunicação, dos debates nas escolas, das discussões nas universidades. O Supremo Tribunal Federal do Brasil se transformou na autarquia máxima da morte. As decisões que vêm de lá estão matando o futuro do Brasil. Nós temos juízes, ministros que mais parecem cavaleiros do Apocalipse. Tomam decisões à revelia do que pensa a esmagadora maioria do povo brasileiro. E nós já não vivemos mais no regime democrático. Nós vivemos na ditadura do Supremo Tribunal Federal e na ditadura de alguns grupos políticos que não importa o que o povo pensa, importa o caminho que eles querem trilhar. Você veja que em meio a um caos duríssimo econômico, de desemprego, o Supremo Tribunal Federal, que talvez devesse ser o exemplo da nossa pátria, julga aumentar seu próprio salário. Ganha 28, 30 e poucas vezes mais que um trabalhador comum. O salário dos trabalhadores vai subir? Não vai, não. E aí, as discussões inúteis da morte tomam conta do nosso país. A gente inverte o sentido de inteligência e impõe essa agenda como se ela fosse a mais importante. Para um país com o número de desemprego que nós temos, falar de aborto é o mais importante? Não.
A agenda do aborto, de grupos de lobbies poderosos, fez incutir na cabeça de milhares de brasileiros que aborto é uma questão de saúde pública. Eu posso não ser uma genialidade de inteligência, mas tampouco tenho a mente medíocre a ponto de dizer que o aborto é uma questão de saúde pública. Isso é uma violação, uma deturpação do que nós podemos chamar de inteligência, de observância sem ativismo enlouquecido do que é a situação do aborto, da falta de prevenção, da falta de uma agenda pública de reeducar as pessoas e de educar os mais jovens, de como a mulher pode se prevenir, o homem pode se prevenir, e, acima de tudo, de trazer educação a essa juventude, em grande parte enlouquecida, que flerta com músicas eróticas, com arte erótica, com teatro erótico, cinema erótico. A impressão que eu tenho é que não importa para onde o Brasil esteja indo, desde que a pauta seja sexualidade doentia. Porque pense você o que quiser sobre sexualidade. O quadro de debate e discussão da sexualidade que nós estamos vendo no Brasil é um quadro de gente louca. De gente que tinha que estar fazendo tratamento. Essa pauta que envolve talvez uma das coisas mais preciosas do que é ser humano, já que a sexualidade sadia conduz à vida, dá luz à vida, flerta com o amor, e a forma como nós estamos tratando esses temas é de uma sociedade profundamente adoecida, profundamente carente de uma massa crítica, de elevação espiritual, de intelectualidade. Nós estamos, infelizmente, transformando essa agenda da morte na agenda mais importante do nosso país. E aí, essas agendas se tornam pautas de grupos ideológicos. A questão não é a vida, não é a morte, são bandeiras ideológicas. E, normalmente, você pode perceber, esses grupos de ativistas são todos profundamente enlouquecidos. Esses artistas dessas campanhas, os universitários, eles não têm mais senso de inteligência. Eles não conseguem tratar esses temas para além do campo ideológico de onde os temas complexos deveriam ser tratados. Não se trata de um debate religioso, de um debate de moral cristã ou moral judaica. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma agenda sadia que conduz à vida ou de uma agenda nefasta que conduz à morte. A Argentina, até alguns dias atrás, estava sendo considerada país do futuro, porque tudo indicava, depois que o Congresso aprovou a lei do aborto, que o Senado também assim aprovaria. A imprensa mente no Brasil, faz ativismo, porque ganha muito dinheiro com isso nos bastidores, e grande parte do jornalismo... O jornalismo inteligente no Brasil já morreu, gente. É alguns poucos sobreviventes. E aí o Senado, nessa madrugada, argentino, diz não ao aborto. Será que a Argentina, de pátria do futuro, vai voltar agora a ser pátria do passado porque o Senado disse não? E a maioria do povo argentino também diz não ao aborto? Nós preferimos continuar insistindo que o aborto é uma questão de saúde pública. E se fala tanto nisso que as pessoas, às vezes, passam a acreditar. E aí, para que as pessoas tenham pena, fica-se colocando esses números de milhares de mulheres morrem em clínicas de aborto clandestino. Ninguém fala das crianças que também morrem nas mesmas clínicas de aborto clandestino. E ninguém fala que a mulher e o homem que tomam a decisão de abortar, eles é que escolhem se pôr no risco da morte. Não é democracia. Ah, porque os ricos vão nas... Ok, mas nós não podemos transformar a pátria brasileira numa pátria de assassinos de ordem e progresso em morte, em caminho de morte.
Por que a gente não ousa levantar uma bandeira de reeducação, de começar a dizer para as pessoas, ei, um momentinho, você não se precaveu lá atrás? Você não se preveniu? Por que as pessoas não preferem flertar com a inteligência, com a reeducação do povo, dos jovens? Por que o movimento brasileiro de repúdio ao grotesco, a arte erotizada, horrenda, a música com letras cada vez mais estarrecedoras, não se ergue nesse país e cala essas sombras? Pelo bom exemplo. Porque escolhe o caminho da vida, escolhe o caminho do belo, o reencanto da alma, o equilíbrio de um corpo sadio, de uma sexualidade sadia. Porque, na verdade, o que nós estamos vendo aqui fora são os desejos ocultos de pessoas loucas. As pessoas criam seus demônios internos na arte, na sexualidade, na educação. E aí, utilizando a palavra democracia e livre escolha, lançam essas ideias enlouquecidas lá para fora. E ainda querem convencer a maior parte do povo brasileiro de que as ideias delas devem prevalecer. A revelia de que se a maioria da população não gosta, não importa. São seres humanos enlouquecidos. Não importa que a maioria do povo brasileiro seja contra aborto, essas obras, essa música horrível, essa arte grotesca que está se estabelecendo no Brasil. Pensadores, nós somos uma pátria que forma pensadores medíocres. E às vezes muito cultos. É preciso ter bons argumentos de inteligência física aqui da Terra para convencer alguém de que um quadro horrível, aonde eu não colocaria nem na casinha do meu cachorro aqui, é obra de arte. É preciso ser bom de lábia, de fala e de argumento. E uma sociedade, uma pátria sem cultura e sem educação, acaba aceitando isso como legal, como maravilhoso, e passa a flertar com essa agenda da morte. E essa agenda da morte acaba ocasionando algo sombrio no Brasil. Você tem hoje uma parte da população que desistiu de pensar política, que cansou de religiosidade doentia, que cansou da imprensa idiotada, cansou de tudo. Muitos estão deixando o Brasil, outros estão deixando o debate a respeito do futuro. Estão cada vez mais introspectivos dentro das suas casas. Vou cuidar só da minha vida, não me interessa mais esse país, escola, educação, música, acabou. Vamos preocupar só com futebol, que pelo menos eu me distraio. E aí, esse campo cada vez mais passa a ser dominado por essas pessoas que têm uma pauta absolutamente ideológica a respeito de todos os temas. Você veja que qualquer tema que a gente pegue hoje, tem grupos de ativistas gritando, pelado, defecando, pulando, urinando, se xingando, se ofendendo nas praças públicas do Brasil, em cima da bandeira, livros sagrados, bíblias, símbolos sagrados. É a agenda da morte. E o que me preocupa mais do que os nossos olhos físicos podem ver, porque a gente pode olhar o Brasil e entender isso do ponto de vista do momento presente. É verdade, tem gente morrendo em clínica de aborto, é verdade, a pessoa tem o direito de fazer o que quiser. Tudo isso do ponto de vista de uma agenda do presente pode parecer verdade. Mas entre parecer verdade e ajudar a edificar verdades maiores na construção de um Brasil do futuro, tem uma distância muito grande. Qual é a agenda do futuro do Brasil? Que hoje, no país todo mundo praticamente está envolvido, salvo aqueles que estejam deixando o país ou aqueles que cansaram e desistiram da luta. São esses temas menores. A que ponto nós chegamos?
Não sai da mídia, da imprensa, sexualidade, ideologia de gênero, aborto, liberação de drogas, tirar as armas da polícia, desmilitarização da polícia, esquerda, comunismo, socialismo. Até quando o Brasil resistirá? Tem uma frase, um ditado antigo que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Será que essa água vai furar e nós vamos implantar essa agenda da morte no Brasil? Assume o Supremo Tribunal Federal, assumiu agora, essa semana, talvez o ministro mais medíocre que já passou pela Suprema Corte Brasileira, o ministro Dias Toffoli. Que, como ser humano, todos devemos respeitá-lo, mas que não tem as menores qualificações para assumir a pauta da mais importante instituição, porque foi advogado de grande parte desses bandidos que estão presos hoje. E é ele que vai julgar esses mesmos bandidos. Nós temos um Supremo Tribunal Federal absolutamente incompetente, um governo absolutamente corrupto, o governo anterior tendo sido destituído por incompetência e o anterior a esse preso. A situação do Brasil é muito triste. Muito triste. E a esperança de dias melhores vai se esvaindo de muitas das faces dos brasileiros. E as crianças vão ficando sem exemplos a serem seguidos. Os jovens não têm líderes em quem se inspirar. E aí acabam sendo liderados por esses ativistas loucos nas universidades, em redes sociais, em todos os lugares do Brasil. Nós precisamos de líderes. Qual é, Alcione, o que de mais importante eu vejo que um líder tem que ter? Qual é o mais importante atributo de um líder, na minha visão? Sacrifício pessoal em detrimento do outro. Compaixão. Se nós não tivermos líderes que pensem no outro e que por sacrifício se lancem a reeducar o Brasil, mesmo que não tenham ganhando nada com isso, não estão ganhando dinheiro com isso, não são candidatos a cargo público, político, nada. Estão fazendo por quê? Por consciência. Se nós não tivermos isso, nós estamos perdidos, o Brasil não tem futuro. Nós temos uma outra pauta que tenta fazer parecer que grandes líderes são pessoas muito bem-sucedidas, com grandes empresas, grandes indústrias. Eu me recordo aqui do maior bilionário brasileiro, que tinha nas suas redes sociais milhões de seguidores. Era o exemplo do jovem executivo brasileiro. Cadê o exemplo do jovem executivo brasileiro? Está preso. Era uma farsa grotesca. Era um bandido. Será que os jovens executivos brasileiros fizeram uma meia-culpa de não enxergar e não perceber que se tratava de um embusteiro? E as redes sociais continuam aí. Os eventos no Brasil continuam aí. A impressão que eu tenho é que o Brasil, e grande parte dos brasileiros, jamais conseguiu entender o que são líderes. Eu conheci raríssimos líderes em toda a minha existência, contatando, entrevistando, dando conferências com gente do mundo todo, raríssimos. Não sei se cabe na palma de uma mão. Conheci gente que sabe ganhar dinheiro, gente que sabe ganhar muito dinheiro, gente que sabe roubar muito, gente que sabe enganar muita gente que sabe prostituir os livros sagrados, gente que sabe prostituir a consciência dos outros, o cérebro, a inteligência, a política. Conheci tudo isso, como muitos de vocês também conheceram. Mas líderes que vêm no seu projeto de existência
um sentido maior que transcende o seu próprio momento de vida, a sua própria realidade físico-material, que pensa o país quando ele não mais estiver aqui, são muito raros. Nós não temos quase. E alguns poucos seres iluminados tentam, em missões muito difíceis de conseguir lançar luz sobre o país. Por quê? Porque o povo brasileiro, em grande parte, quer mesmo seguir um embusteiro bilionário, ainda que ele vá preso depois. Quer flertar com a sedução dessas artes sombrias. A lei que talvez mais impera no Brasil é eu me dando bem, o resto do povo não quero saber. E como eu vou me dar bem também não importa, desde que eu me dê bem, desde que eu ganhe dinheiro, desde que eu compre o carro que eu quero, desde que eu possa fazer as viagens para Miami, comprar o telefone que eu quero. Enfim, essa é a agenda da maioria dos brasileiros. E aí, nós transformamos em líderes jogadores de futebol, artistas, defensores de bandidos presos, músicos enlouquecidos. Isso são líderes. Nós podemos edificar uma sociedade do futuro considerando jogador de futebol, líder, artista, roqueiro, pagodeiro, cantor sertanejo, seja quem foi, ativista louco. A gente pode chamar isso de líder? Não. Nós ainda vivemos, comemos, crescemos e agimos em acordo aos nossos instintos mais primitivos e mais grotescos. No Brasil, são raras as pessoas que agem por despertar de consciência, que pensam com a sua consciência elevada, pensam além dos seus próprios interesses, pensam além das fronteiras físicas desse mundo e pensam o Brasil do amanhã. São raríssimas as pessoas. A política virou apenas um meio de ganhar dinheiro. Eventos de lideranças no Brasil, eu vejo o tempo todo, só tem a ver com uma agenda: grana, dinheiro e mais dinheiro. A agenda zero, a pauta 01 do brasileiro é grana, dinheiro. A 2 é sexualidade, por mais doentia. E a terceira é eu quero fazer o que me dá na telha, não importa o futuro do amanhã. Não importa as crianças, não importa o meu país. Nós jamais tivemos consciência cívica. A gente muito menos tem consciência de espiritualidade elevada. Mesmo esotéricos, místicos e religiosos têm uma agenda de interesse por informação, para que elas possam preencher o seu ego com conhecimento. Mas isso não é a agenda da luz. Isso não é a agenda da pauta do Brasil, do futuro do Brasil do amanhã. Quando é que nós vamos entender que a criação de uma pátria, de uma nação verdadeiramente desperta, passa por todos nós, nos sacrificarmos, entendermos o sentido de compaixão, de trilharmos o caminho da vida, de uma agenda da vida, uma agenda do belo, do encanto da alma, de sonhos elevados, que não sejam apenas os prazeres, as coisas materiais desse mundo e os nossos desejos doentios. Parte das pessoas são doentes, são adoecidas. O mundo capitalista também produziu uma geração de pessoas de alma doente, de almas frias, de pais e mães frias, de gente que, para não perder a beleza escultural do seu corpo, vou abortar, não quero prejudicar a minha vida, eu quero curtir, não quero ter filho porque eu quero curtir. Vai curtir, curte. Nós não pensamos mais no outro,
do que nós perdemos o sentido do que é ser humano. São apenas os desejos da carne. Quando você faz uma pesquisa hoje, pergunta para as pessoas no Brasil, você não tem quase mais respostas inteligentes a respeito do que é família, do que são valores, do que é espiritualidade para além das religiões, do que é uma agenda política de pessoas se doando por uma causa maior. Todo mundo quer se dar bem, ganhando. Eu ganhando, tirando o meu dinheiro, eu me dando bem. Ok, não me importa o resto. E aí nós chegamos numa agenda presidencial, de uma eleição presidencial, 2 meses, menos de 2 meses das eleições, e os temas menores dominam a imprensa, o jornalismo, as discussões na internet e a mente da maioria das pessoas. Por quê? Porque se tratam de brasileiros de mente doentes. São raríssimas, muito raros as pessoas, nesse momento, que estão tentando pensar o Brasil do futuro. Ou é o ativismo enlouquecido por causa de um candidato preso, ou porque um outro disse, ou então a agenda, porque um vice do outro candidato, há 2 anos atrás, falou uma frase e todo mundo tira de contexto, vai para as redes sociais, ele disse isso, não disse, porque eu sou descendente de índio. Nessa hora o índio vira branco, o branco vira preto, o preto vira negro, o gay vira... É tudo gente doente. Uma amiga ontem me dizia, eu levei muito em conta o que você falou. Alcione, será que ficar dizendo que o brasileiro é doente não é ruim para a tua imagem? E eu disse para ela, já tem muita gente mentindo. Alguém precisa dizer a verdade. O brasileiro está adoecido. Vou falar com mais amor e mais compaixão, mas não deixarei de dizê-lo, que o brasileiro está doente. Diminuir o tom da voz. Porque só quando reconhecermos que estamos doentes, poderemos nos tratar, poderemos tratar esse povo com cultura elevada, música bela, tradições, espiritualidade elevada e valores elevados. Se nós achamos que estamos bem, eu vou continuar falando de aborto, vou continuar falando de droga, vai continuar essa agenda. Por exemplo, alguém que é viciado em álcool, você não consegue, ou droga, você não consegue curar a pessoa ou conter o vício enquanto ela não reconhecer que está doente. É o requisito básico para o tratamento. Reconhecer o seu estado de saúde adoentada. E o Brasil precisa reconhecer que, enquanto nação, nós somos uma nação muito doente, profundamente carente de uma pauta luminosa, de uma agenda luminosa. É porque um candidato falou isso, outro candidato falou outra coisa, outro candidato disse não sei o quê, e aí agora é o candidato a vice, e aí você quer, não, mas o bandido condenado tem que participar do debate, então podemos botar uma cadeira, você veja que ponto a gente chega. O brasileiro está tão doente que eles querem botar uma cadeira vazia num debate da corrida presidencial para representar um candidato preso. Gente, isso é uma loucura. Eu não estou aqui falando mal de partido nenhum, eu estou tentando pensar o Brasil do futuro. Isso é um estado de adoecimento de alma, de enlouquecimento de alma. E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós estamos reclamando dos candidatos que estão aí. Porque nenhum deles é uma genialidade. Não tem nenhum Mahatma Gandhi nessa campanha eleitoral, nem vice, nem não tem. É o que nós produzimos. Esses candidatos são o mais absoluto reflexo do estado de doença do brasileiro. Os candidatos que estão aí representam, na sua perfeição, o estado da nação brasileira. Um está preso, ele representa uma boa parte do brasileiro picareta, bandido, que não quer ficar preso. O outro fala um monte de besteira, representa o cangaceiro, o coronel, grande parte dos brasileiros que estão aí. A outra, agenda só aborto, só droga, só partido comunista, representa uma parte do Brasil que está aí. Você acha mesmo
que se nós fôssemos uma pátria que representasse considerasse a justiça, respeitasse a justiça, nós sequer estaríamos considerando, seja você de centro, de direita, de esquerda. Eu, por exemplo, não sou de lado nenhum. Eu tento pensar essas coisas sempre o prisma de uma espiritualidade elevada. Agora, atenção. Se tivesse uma Mahatma Gandhi nessa eleição, eu estaria do lado dele. Se tivesse um Jesus, um ser iluminado, eu estaria do lado dele. Não tem. Então, eu não me acovardo. Eu estou do lado que eu considero menos nocivo à sociedade, o caminho da morte que o Brasil escolheu. E eu não tenho medo de falar das minhas convicções. Eu tenho plena consciência da minha escolha, mais consciência do que grande parte dessas discussões idiotadas das redes sociais. Porque eu sei, e muitas outras pessoas também sabem, para onde caminha o Brasil? Para um cenário de morte. E se nós não mudarmos isso agora, pegando as ferramentas que nós temos, a gente flertou com a morte, chegamos à beira do precipício e estamos olhando, puxa, mas não tem nenhum ser iluminado aqui para nos salvar? Não tem. Nós caminhamos à beira do precipício porque a gente escolheu caminhar. Nós escolhemos o carnaval como a nossa manifestação artística mais importante. Nós escolhemos os jogadores de futebol como os nossos ídolos. Nós escolhemos a bunda durinha, queimada do sol da mulata, como símbolo da educação brasileira e do turismo pelo mundo todo. Nós escolhemos o índio pulando em volta da fogueira como aquele que também dá sentido ao Brasil. E não tem nada a ver com o índio, porque o índio nunca pediu isso. É uma exploração da imagem indígena. E aí, nós estamos colhendo hoje esses frutos. De arte medíocre, educação medíocre, música medíocre, esporte medíocre. Tem esporte no Brasil? Escândalos de pedofilia envolvendo o Comitê Olímpico, escândalos de dinheiro, bilhões roubados com Copa do Mundo, bilhões roubados com a Olimpíada. Onde é que alguém que tenha 2 neurônios realmente possa considerar e achar que o esporte é algo sadio no Brasil? Meu filho, Gabriel, faz judô e vem dizendo muito que quer fazer escolinha de futebol. Tem escândalos de pedofilia envolvendo tudo isso e é devastador. Você não pode levar um filho e deixar sozinho. Tem pedofilia envolvendo tudo isso. E aí a gente leva e tem que ficar lá. E se não puder, não pode levar, porque você não pode mais confiar em quase ninguém. Essas pessoas vão para a cadeia? Não vão, não. Quando a gente manda um para a cadeia, é como se fosse assim, dá uma pena na gente. Por que a gente tem pena de político preso? Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Muita gente não tem coragem de dizer. Eu tenho. Nós temos penas de político preso, porque se nós fôssemos aquele mesmo político, nós faríamos exatamente a mesma coisa. E inconscientemente a gente clama misericórdia para que, se em caso fôssemos nós, a gente também ia querer não ficar preso. Nós nos associamos com aquilo em cujo qual nós acreditamos, aonde o nosso inconsciente mais se alinha. Por que tanta gente se alinha com o presidiário aqui na sede da PF em Curitiba? Porque tem o mesmo nível de energia, de vibração, agiria da mesma forma que aquele presidiário. Por que tanta gente defende obra, exposição de obra com coisas terríveis? Porque se fosse artista, faria exatamente aquele mesmo tipo de obra. Por que tanta gente gosta de raps que escracham a mulher, profanam a sexualidade, das letras mais horrendas possíveis? Sabe por que gostam e defendem? Porque elas se alinham, elas estão no mesmo nível cultural, espiritual, que as pessoas que produzem aquelas letras. Só que politicamente correto não dizer. Por que tanta gente gosta de pregador religioso picareta, por mais que roube e engane as pessoas? Porque ele se alinha do ponto de vista de cultura, de educação e de espiritualidade com aquele mesmo líder pedófilo, com aquele mesmo religioso bandido.
E aí, quando você tem algumas poucas lideranças tentando falar do futuro, não encanta. Por que que uma pessoa defendendo a vida, defendendo o feto, não encanta tanto quando alguém defendendo a morte? Porque as pessoas que defendem o aborto não estão preocupadas com a vida. Elas se alinham com a agenda da morte. E a desculpa é que a mãe pode morrer numa clínica clandestina. Elas precisam de uma desculpa para o seu cérebro, para o seu nível de inteligência. Em nenhum momento você vê as pessoas que são favoráveis ao aborto, em nenhum momento isso me espanta muito, me deixa perplexo. Pode até ser a favor do aborto para essas pessoas, mas eu não vejo elas fazendo uma meia-culpa. Olha, a gente defende a mãe que está morrendo, mas a gente tem compaixão da vida também, que vai ser assassinada. Eu estou fazendo uma escolha. Ela sequer tem coragem de mensurar a criança que vai morrer. Sabe por quê? Porque eles não consideram que tem uma vida ali. Eles não consideram assassinato. E aí, se elas considerassem assassinato, elas teriam que concluir que elas são defensoras de assassinos, de uma agenda da morte. Então, elas precisam de desculpas. E a desculpa é a mulher que vai morrer, que morre não sei quantas mães. Morre 1000 vezes mais fetos, mais crianças. Ninguém está aí. Pode matar milhões, 500 milhões de bebês que não nasceram, jogar nas privadas, não tem problema nenhum. Elas se preocupam com as 500 que vão morrer lá nas clínicas clandestinas. Eu tenho compaixão das mães que morrem nas clínicas clandestinas. Eu tenho compaixão e não julgo as mães que fazem aborto. Mesmo, gente. Tanto é que eu nunca as cito. A minha defesa é para não institucionalizar a agenda da morte. Agora, para entender isso, tem que ter consciência para além do nível de mediocridade que se instalou na mente dos brasileiros. Eu tenho amor e compaixão por aquela pessoa que fez aborto. Mas não significa com isso que eu considere aceitar transformar oficial uma agenda que mata crianças que não podem se defender. Quantas pessoas estão preparadas para entender isso? Não vejo muita gente. Dessas lideranças que estão aí. E aí você tem o Supremo Tribunal Federal, que para validar o seu ativismo judicial, escolhe exemplos covardes. Um monte de ativistas enlouquecidas lá no Supremo em defesa da morte. E aí os ministros pensam exemplos ideologicamente condizentes com aquela agenda da morte. Pegam uma mãe que sofreu, uma outra que perdeu uma filha, que fez um aborto, e todos nós iríamos chorar junto se a gente ouvisse os relatos. Mas eles não têm coragem também de parar para pensar que antes da mãe ir lá para a clínica para fazer o aborto, ela podia ter se prevenido, ela podia, com o marido, ter tomado uma decisão, o governo podia implantar unidades, olha, em vez de, sabe, deve ter algumas no Brasil, mas não em grande escala, olha, o que você precisa, vamos ajudar, vamos incluir você, então, no Bolsa Família. Só ontem, essa semana, descobriram quase 10 mil pessoas recebendo Bolsa Família ilegal. E se a mãe, e por que você não pode dar uma ajuda para essa mãe, para o pai, as mulheres carentes? Não, é difícil. O melhor é mata tudo. A gente sempre escolhe a agenda da morte. Por quê? Porque nós não temos líderes alinhados com a agenda luminosa, com a agenda do bem, uma agenda que encanta a alma, uma agenda que fala de sonhos, uma agenda que fala de futuro. Você veja bem, a gente vê todos os índices internacionais que se referem ao Brasil, da ONU, das Nações Unidas, de qualquer lugar do planeta. O Brasil está sempre mal, está sempre ruim. A gente é um povo que aos poucos está se tornando frio, sem esperança. Conseguiram prostituir tudo, matar o esporte. Quem ainda? A gente finge acreditar em Copa do Mundo. Eu não vi um jogo nessa Copa, em esporte. É tudo corrupção, envolve escândalos, tudo esquema. Grupos de comunicação brigando, porque vale bilhões de reais e isso tudo. É sempre o dinheiro.
É sempre a instauração da grande besta, né? Os livros sagrados falam da grande besta. O que é a grande besta? Você já parou para se perguntar o que é a grande besta? Que não só o Novo Testamento de Jesus fala. Os livros sagrados, de uma certa forma, falam de um período sombrio. Os hindus falam de um sistema de Kali Yuga. Os budistas falam do Buda Maitreya combatendo as forças da escuridão. A gente tem todas as grandes tradições luminosas da Terra falando o que é o sistema da besta. O Brasil já está abraçado. Nós somos o exemplo do sistema da grande besta. E nós não estamos nos dando conta. Regime político que fala da morte, que defende ditadura. Pense comigo, sem que ser de direita, somos todos seres humanos e brasileiros. Não importa as nossas opções políticas. Pense, nós passamos a estar do lado de quem defende morte, países cujos líderes estão colapsando o seu povo, aborto, liberação de drogas que não está dando certo em lugar nenhum do mundo, é mentira. A Holanda se transformou num estado narco, os traficantes estão comandando construção civil, tudo, a polícia não sabe mais o que fazer. Você veja como foi duro no mundo o combate contra o cigarro, os danos que faz o cigarro. Levou anos para proibir propaganda de cigarro, botar muita gente ainda fuma. Mas isso é um processo lento para que as pessoas entendam. E aí a gente nem conseguiu varrer ainda o tabaco. Estamos querendo aprovar as drogas agora, que são infinitamente mais nocivas que o tabaco. Crack, heroína, vamos descriminalizar tudo. E se a gente deixar, o Supremo Tribunal Federal vai descriminalizar. Sabe por quê? Porque tem lobby poderoso de grupos poderosíssimos que olham para o Brasil e falam: aquela pátria brasileira é uma pátria de idiotado. Lá a gente pode vender tudo, que eles compram tudo. Lá a gente pode liberar droga, como esses grupos internacionais, como de George Soros e outros, que patrocinaram todas as pesquisas no Uruguai para a liberação da maconha, porque depois é eles nos bastidores que vão fornecer um ou outro em casa só que consegue, mas os grupos poderosos são lobbies fortíssimos no mundo todo. Então, agenda de trevas, denúncia, defendendo bandido, droga. Em contrapartida, o que a gente faz? A gente fala mal da polícia, falamos mal das Forças Armadas. Quanta gente na internet, Deus me livre, general, Deus me livre, militares. Deus tem nojo de PM. Artistas vão em palcos e tem o nojo da PM, como aquela doida da Rita Lee. E como outras doidas que tem nesse país, que sobem no palco e escracham a polícia. Aí o que acontece? As instituições vão aos poucos desmoronando. As próprias pessoas que trabalham nessas instituições, sabe, os professores, a ideologia, vão cansando. O professor dá uma bronca no aluno dentro de sala de aula hoje, a mãe processa a escola e ganha. Não pode, porque é menor. Alô, Presidência da República. E que tal transformar sala de aula em área de segurança nacional? E dentro da sala, parte das leis passam a ser diferentes. Nossa, que absurdo que o senhor está falando. Absurdo é o quadro que está aí. Dentro de sala de aula, claro, o professor não pode bater em aluno, mas pode sim tirar da sala, pode repreender, e se aluno se levantar e levantar a voz para a professora, expulsa da sala e pega gancho, semana em casa. Tudo é na defesa do que não presta. E as nossas escolas, está aí o exemplo, a internet, as crianças jogando cadeira em professor, xingando, dando porrada em professor, e os professores vão para a aula, apanham, e você não pode fazer nada com as crianças, porque eles são adolescentes. E aí os professores vão cansando, eles vão lá, precisam de salário, dão 4, 5 horas de aula de qualquer jeito e voltam para casa, graças a Deus foi embora. Muitos deles vão cansando e jogando a toalha. Os pais também estão começando a jogar a toalha, as lideranças do Brasil também. E aí, se você olhar o nosso quadro político nacional hoje de candidatos à presidência da República,
90% deles não têm condições sequer de liderar nada, de ser vereador numa Câmara Municipal. Nada. São psicóticos, são coronéis, são bandidos condenados, são ativistas do comunismo, são ativistas do socialismo, são ativistas das drogas, do aborto. Gente, o que está acontecendo com o Brasil? Vamos prestar atenção. Quais são as instituições fortes do nosso país que merecem serem defendidas, que são a guardiã das fronteiras, da terra, da Constituição? Quais são? E quais são aquelas que se transformaram em ativismo político? Maçãs podres, gente ruim tem em todo lugar. Mas a instituição deveria ser eterna. Olha o que prostituíram o Supremo Tribunal Federal. Olha o estrago que esse ministro Gilmar Lewandowski fez na dignidade do Supremo. Ninguém respeita mais, todo mundo dá risada da Suprema Corte do Brasil. Ninguém está nem aí para a Suprema Corte do Brasil e o cocô ali no chão é a mesma coisa, não é nada. Você acredita na Suprema Corte do Brasil? Só gente idiotada acredita. Faz uma pesquisa para ver quem acredita no Supremo. A esmagadora maioria não acredita. Nem os ministros, 2 ou 3 lá dentro, acreditam mais. O ministro Barroso, horrorizado, chamando Gilmar Mendes de gangster. Veja o Fachin aí, desesperançoso, tentando fazer alguma coisa na Lava Jato, apanhando da segunda turma, apanhando. Uma hora o cara faz uma análise de consciência e fala, porra, eu tô aqui ganhando 30 e poucos mil reais, eu saio daqui como ex-ministro do Supremo, monto um escritório de advocacia, um caso que eu pegar de uma empresa corrupta vale mais do que 30 anos de salário do Supremo. Pega um caso grande, de uma grande construtora aí, ao longo de um processo de 1, 2 anos, faturo 7, 8, 10 milhões de reais. Se eu multiplicar os salários aí ao longo de 10, 20 anos, não dá isso. Aí você tem algumas pessoas tentando fazer alguma coisa boa, um juiz Bretas, olha o que o Gilmar Mendes faz, soltou mais pessoas condenadas pelo Bretas. Arrumou uma rixa pessoal com o juiz do Rio de Janeiro, tudo que ele prende ele manda soltar. Não é justiça, é picuinha. Eu sou supremo, sou mais poderoso que você. Vai e solta os caras que ele manda prender. Aí você vê um coitado do juiz Sérgio Moro, que onde vai ainda 10 seguranças. Aí tem gente na internet, olha, esse é o brasileiro. Olha esse juiz Sérgio Moro, 10 segurança, olha só o custo que ele dá para o Estado, e ainda tem auxílio moradia. Auxílio moradia? Segurança? O cara está se matando, não pode mais nem namorar, nem em parque com a namorada dele, em praia, em lugar nenhum do mundo, do planeta Terra, que ele pode matar ele. E tem gente preocupada com o auxílio moradia dele, com os seguranças que dão custo para o Estado, e ainda ofendem, ameaçam de morte, vão para a rede social dizer que ele é ativista político. Mora um cara desse, cansa, e faz isso que eu falei, quer saber? Com o nome que eu tenho hoje, Sérgio Moro, eu monto um escritório de advocacia e faturo milhões. Não preciso ficar aqui sendo escrachado por esses petistas enlouquecidos, todo santo dia na frente do tribunal. Imagina o que é você, todo santo dia na frente do lugar onde você trabalha, você chega lá, ter 50 zumbis lá te xingando, com faixa. Você tentando fazer o bem para o Brasil, só o acordo de repatriação de dinheiro da Petrobras foi bilhões. A Lava Jato já repatriou bilhões de reais e essa gente louca não percebe isso. Aí você tem aqui um procurador Delanhol, tem outros pelo Brasil, essa gente uma hora vai cansando. São as poucas reservas morais que nós temos no Brasil, a gente não percebe isso. Aí você tem gente ali que quer entrar para ser promotor e juiz, fica pensando, pô, eu vou virar juiz e promotor, ganhar bem, mas eu posso ganhar bem se eu for inteligente em outra área. Eu não preciso ficar sendo escrachado. É a agenda da morte. A gente defende a morte, o horror, o bestial, o feio, o grotesco. E aí nós vamos inspirando as crianças a serem exatamente como nós, desprovidas de um sentido, de uma agenda da vida e de uma espiritualidade superior. Até onde nós iremos? É uma pergunta que eu me tenho feito. Mas eu não tenho ilusões. Sejam quais forem os caminhos do Brasil, eu sei que eles serão muito difíceis e muito duros para os próximos anos. Nós não temos solução fácil. Nós chegamos num estado
muito difícil e muito sombrio, onde o retrato dessa campanha eleitoral é o retrato de todos nós no Brasil. Os piores exemplos que nós temos no Brasil. Esses candidatos à presidência que estão aí representam cada um deles um grupo das trevas, ou um grupo específico da sociedade. São os exemplos da sociedade. É um ativista vermelho que representa o MST com o seu exército, doutrinando as suas crianças, invadindo casas, chácaras e gritando horror aí pelos campos do Brasil. É outros com agenda comunistas, representando os interesses do que foi Cuba, Venezuela, União Soviética, gente completamente enlouquecida. E aí nós achamos que magicamente vai ficar tudo bem. Eu tenho uma novidade para vocês, não vai ficar tudo bem. Eu não quero esfacelar as ilusões de vocês, mas é hora do brasileiro concluir que não está nada bem, que não vai ficar tudo bem. Sabe por que não vai ficar tudo bem? Porque uma pequena parte do Brasil começou a despertar agora, uma outra grande parte ainda está dormindo. A hora que essa grande parte começar a despertar, eu vou dizer assim, puxa, eu acho que agora pode ser que fique tudo bem daqui a 10 anos. Sabe como é que não está tudo bem? Entra nas redes sociais agora e olha qual é a pauta principal, os temas mais importantes em discussão no Brasil. Assiste o Jornal das 8, de qualquer lugar, entre em qualquer revista e veja qual é a pauta principal de discussão. Dá uma olhada. E aí você, por si mesmo, vai concluir, não está nada bem. E acho difícil que algo que não esteja nada bem, amanhã, de forma mágica, a gente acorde, o Brasil se transformou, virou um mundo, um Brasil iluminado. Da onde? O que não está nada bem hoje, vai continuar nada bem amanhã, porque nós não estamos dando sinais de que nós queremos um amanhã diferente. Uma pequena parte do Brasil está dando esses sinais, mas uma maioria do Brasil não está dando sinais de que quer mudança. Quer esfacelar essa agenda de obra de arte, de shows cada vez mais grotescos. Eu vou dizer uma coisa a você, tá na hora da gente começar a parar de divulgar o nome desses artistas. Pode até denunciar a exposição, faça como eu tenho feito. Eu denuncio o show, não digo os nomes. Qualquer pessoa hoje que quiser ficar conhecida, você é um artista medíocre, você não tem talento, você por si só não é capaz de fazer sucesso. O que você faz? Aí você pensa, eu vou agredir a inteligência dos poucos brasileiros que tem aí. Aí você faz uma peça de teatro, bota um líder religioso aí, profana o nome dele, faz xixi, defeca em cima, diz que ele era transexual, travesti, viado, gay, sei lá. Tem gente, um professor da Universidade do Rio de Janeiro, dizendo que Jesus era pedófilo, porque Jesus dizia, vinde a minhas criancinhas. Eu nunca ouvi falar no Cidadão. O dia que ele falou isso, ficou conhecido no Brasil todo. É o que eles querem. Aí você tem artistas medíocres que não conseguem fazer sucesso, muda de sexo, continua medíocre porque não tem talento, aí começa a pousar de vítima, agredir a fé dos outros, aí todo mundo começa a falar do nome dele. Daí ele começa a vender CD. Aí você tem as redes de televisão que vêm e dizem, olha, tinha um líder indiano que foi morar nos Estados Unidos que era um pervertido, que ele era louco, que ele devia estar preso. Aí denuncia o cara não está vendendo muito livro no Brasil porque já morreu. Depois que fazem a denúncia contra ele, o que o brasileiro faz? Corre para as livrarias para ler os livros deles e põe ele na pauta dos livros mais vendidos do Brasil. Nós somos assim. Aí a gente vai comprar o CD daquele cara, por pior que seja. Por quê? Porque virou moda. O feio está na moda. O grotesco está na moda. A ignorância é a grande moda do Brasil. As trevas viraram moda. A desesperança está estampada na face da imensa maioria dos brasileiros. E muitos deles estão calados. E isso me preocupa muito. Quando os pais de família, as mães de família passam a se calar
porque acho que não adianta mais. Nós temos líderes religiosos defendendo aborto, são verdadeiros demônios travestidos de pastores, donos de igrejas, de canais de televisão. Devia ser proibido no Brasil, dono de igreja ser dono de canal de televisão. E grupo de comunicação flertar com outros grupos das trevas. Tinha que ter um tipo de lei que eu não sei, não tenho inteligência para pensar nisso. A única coisa que eu sei é que a pouca inteligência que eu tenho me diz o seguinte: essas duas coisas não podem andar juntas. A imprensa está morrendo no Brasil. O jornalismo no mundo está morrendo. Em breve, as redes sociais irão se transformar em bolsões de grupos de ativismos individuais. E a inteligência, o bom jornalismo dos anos 70, dos anos 80, no mundo, né, que derrubou presidentes, no Brasil ajudou a derrubar regimes, se prostituíram, se venderam. Porque nós temos uma divindade na Terra que é muito poderosa. É a divindade que nós mais reverenciamos. É a divindade do dinheiro. Por dinheiro nós fazemos tudo. Nós profanamos a fé, a música, as artes, as crianças, o sexo, a cultura. Profanamos a história, reinventamos a história, mudamos as leis da ciência. A ciência diz nasce macho ou fêmea. E a ignorância diz, não, você pode escolher o que quer ser depois. Em quem que as pessoas acreditam? No ativismo. É mesmo, eu posso escolher o que eu quero ser depois. Porque ciência não vale mais nada mesmo, vale as nossas loucuras da mente. E aí o politicamente correto nos impede de dizer a verdade. Quem tem coragem de dizer a verdade? Se nós passarmos a nos calarmos por causa do politicamente correto, acabou o mundo, gente. Por mim, o apocalipse pode ser amanhã. Sabe, porque é o seguinte, tem muita gente que entende a vida só nessa existência, só nesse mundo. E tem medo da morte, tem medo. Por mim, se cair um asteroide na Terra hoje e matar todo mundo, a minha consciência estará pacificada em todos os níveis, em todos esses assuntos. A minha consciência está pacificada na sexualidade, na música, nas artes, na cultura, na educação, nas minhas escolhas enquanto ser humano. A minha consciência está pacificada em relação às minhas obras, o que eu faço, o que eu venho fazendo e o que eu farei. Quantos poderiam dizer assim, se o mundo acabar hoje, eu morro e parto com a minha consciência pacificada? Duvido que 10% dos brasileiros tenham sua consciência pacificada. Porque dedicaram-se à defesa da agenda da morte, do feio, do grotesco. Mães que não são mais exemplo para os seus filhos. Pais que cada vez mais se tornam pais terríveis. E eu vi o Divaldo Franco ontem, uma pessoa que eu aprendi a respeitar muito, mas muito. Eu vou dizer uma coisa, o Divaldo é uma das consciências mais lúcidas e despertas que tem nesse Brasil. E eu não tenho nada a ver com a doutrina religiosa do movimento espírita. Nada. Tenho opiniões muito diferentes a respeito do movimento espírita. Agora, quando eu olho um país de padres católicos flertando com comunismo e socialismo, com monges budistas defendendo bandidos, com pastores defendendo aborto, envolvidos em tudo quanto é tipo de escândalo de corrupção, e eu olho para a pessoa do Divaldo Franco e eu digo assim, um oásis luminoso em terras sombrias. Não importa se você é evangélico, protestante, católico, não é de religião e crença religiosa que eu estou falando de caráter, de consciência, de valores. E aí eu ouvi o Divaldo ontem à noite dizendo que um amigo, o filho com 15 anos, o filho com 15 anos arrumou uma namoradinha, e aí queria levar a namorada para dormir em casa. E aí o Divaldo, mas você vai permitir? Eu vou postar isso aqui. Mas se eu não permitir, Divaldo, eles vão para o motel. Sei. Então você, que já não tem mais autoridade sobre o seu filho, aonde ele não aprendeu boas maneiras com você, para que o seu filho não vá para um motel lá fora com a menina de 14, 15 anos do seu filho, você vai transformar a sua casa num motel.
Ele não falou puteiro sei o que estou falando, né? É o que as famílias do Brasil têm feito hoje. E aí as crianças, as meninas começam a engravidar com 17 anos, 18. Não é só gente pobre, não, gente. Vamos parar de ignorância. Ninguém sabe por quê. Porque os pais perderam o controle dos filhos no Brasil todo. Filho e filha bate no pai se deixar. E aí o Divaldo dizia, nós chegamos num tempo onde os pais não sabem mais educar os filhos. Aí você prostitui a sua casa. Então, no outro dia de manhã, você vai levar uma estranha, porque ela pode ser a namorada do seu filho, mas para dentro da sua casa, da sua família, que exemplo você está dando? Eu concordo 100% com o Divaldo. Comigo não tem politicamente correto. Ah, mas o que que tem? Deixa minha filha, meu filho, levar e dormirem na mesma cama, eles dormem em quarto separado, é. E aí de manhã, aí você dorme, os dois pulam para o mesmo quarto. Aí é pais idiotados. A sexualidade toda corrompida e desviada já vindo da infância, da adolescência, porque no fundo os pais e as mães não têm mais a menor capacidade de trazer uma educação com valores, com rigidez, com espiritualidade. A imensa maioria delas eu sei que tem uma parte sadia, que são as reservas de valores morais do bem, para que a gente ainda continue tendo esperança para o futuro. Eu ouvi uma matéria esses tempos que uma mãe ia com a filha para as danceterias de 16, 17 anos e se vestia exatamente igual a filha. Passou, acho que no SBT Repórter, alguma coisa assim, o grupo de jornalistas acompanhou. A mãe se vestindo de mini saia, batom, e aí a filha arrumava um namorado e a mãe também arrumava um namorado ali de 20 e poucos anos e eles ficavam juntos. A que ponto nós chegamos? A gente não sabe mais o que é ser pai, o que é ser mãe. A gente não, uma boa parte do Brasil. Não sabe mais o que é uma agenda de valores do bem. É por isso que apenas o grotesco, apenas as denúncias enlouquecidas tomaram conta dessa campanha presidencial. E aí os temas menores são os mais importantes. Os menores. Que Deus nos ajude. Já é hora da maioria de nós se expressar, escolher um lado. Não importa se nós somos maioria. Uma consciência luminosa, desperta, que não tem medo, que com amor e compaixão, e duro muitas vezes, como eu também sou muito duro às vezes, mas que não tem medo de estar ao lado da luz. Eu escolho estar ao lado da vida. Não me importam as desculpas da morte. As trevas têm argumentos belíssimos, inteligentes, bem articulados. Argumentos que nos seduzem, mostram estatísticas, manipulam a história. Em tudo isso, eu escolho a vida, a luz. Eu escolho flertar, defender, falar da luz e não me situar ao lado dessa agenda das trevas, não defender. Eu não defendo bandeira de criminoso político algum, seja Bolsonaro, General Mourão, Ciro Gomes, não me importa. Bandido, para mim, é bandido, seja Lula, seja quem for. Eu estou ao lado daqueles que escolheram ter uma agenda contrária a essa agenda da morte, essa agenda da ideologia de gênero, essa agenda das drogas, a essa agenda dos artistas medíocres, das obras de exposições horrendas, da música de filósofa enlouquecida que diz que vem ver um sentido no assalto, que só fala de anos, que só defende comunismo. Eu escolhi uma agenda que não flerta com isso. Não quero estar do lado dessas pessoas, nunca. Um dia que eu sair da Terra, eu quero pelo menos poder olhar na minha existência e dizer assim, eu fiz sim escolhas equivocadas. Mas até aquele momento, me parecia uma escolha luminosa, porque as trevas não estavam ali aparente.
Porque todos nós temos escolhas, às vezes, equivocadas, escolhemos uma filosofia, uma religião, lá na frente descobrimos, puxa, aquele líder espiritual estava desviando dinheiro, puxa, aquele cara era pedófilo, você não sabia, a gente não é clarividente. Mas a partir do momento que a gente toma ciência dos fatos, a inteligência precisa agir. E o que algumas pessoas fazem? Mesmo quando os fatos vêm à tona à luz do dia, esquecem a verdade e continuam defensores implacáveis, caminhando como cegos, enlouquecidos, alucinados, tapados, com seus pesos os esmagando no chão frente à sua própria estupidez, na defesa de bandidos condenados. Na defesa de uma agenda que mata criancinhas que não nasceram. De uma agenda de defesa das drogas que mata os jovens no mundo de hoje. Na defesa de uma agenda de obra de arte que deveria encantar as pessoas, de uma música que deveria nos transformar em admiradores de belas artes. E aonde nós passamos a seres medíocres, olhando obras de artes grotescas, loucas, frutos das demências, das insanidades inconscientes de grande parte de brasileiros e brasileiras. E o dia que eu puder olhar para trás, nessa minha existência, eu posso ter feito muitas escolhas equivocadas, e certamente as fiz. Mas quando a luz se manifesta sobre os equívocos, eu tenho coragem de dizer, agora não, agora chega, agora basta. Não conte mais comigo nesse caminho. Nós nos separamos aqui. Sejam políticos corruptos, líderes religiosos loucos. Eu tive amigos no passado, muitos anos, conferencistas, escritores, que são pessoas que eu gostava muito, e de repente foram descobertos em meio a agendas sombrias, autores, pesquisadores, todo o meu amor e minha compaixão, mas nossos caminhos se separaram ali. Sem defesa de bandidos, de gente louca, de mensageiros do engano, de políticos condenados, de políticos que querem transformar o Brasil numa ditadura comunista, uma ditadura socialista. E você? Qual a agenda que você escolheu defender? Uma agenda, uma escolha na defesa. Quando você escolhe estar ao lado de um movimento, de um líder, seja quem for, você não escolhe estar no lado dele apenas por belas palavras, mas porque existe um compromisso, uma agenda. Não são as pessoas mais cultas, nem as que têm mais conhecimento, que muitas vezes fazem o bem, que transformam o mundo. Não são as pessoas mais poderosas e que têm mais dinheiro que necessariamente são as mais preparadas para governar um país, para serem líderes espirituais, para serem educadores. Não, não são. Conhecimento nunca foi sinônimo de despertar. Nós estamos equivocados. Conhecimento é acúmulo de informação. Você lê, se dedica, você tem aquela informação. O que você faz com o conhecimento que você adquiriu é que diz que caráter você tem, que lado você escolheu. Quanta gente culta escolheu a agenda da morte, a agenda que conduz o Brasil à desesperança, à falta de sonhos, a não acreditar mais no seu próprio futuro, a pensar em ir embora, a estar perdido, como grande parte do povo brasileiro. Ninguém sabe o que vai acontecer a partir de outubro. Seja quem for, olha, seja quem for que ganhe, eu já escolhi um lado nessas eleições. Não escolhi porque é um gênio, porque é um Einstein, porque é um ser iluminado. Não, escolhi por uma agenda. É a agenda que mais tem a ver com a vida, com tirar o Brasil desse atraso de intelecto. O problema do Brasil é que nós somos uma nação medíocre de intelecto. Basta ver os grupos de televisão que têm mais audiência, os programas que têm mais audiência, os filósofos que são os mais cultos. As pessoas pagam centenas de reais para assistirem conferências de filósofos que flertam com o socialismo. Doe para um asilo.
Vai ter em Curitiba aqui um evento no final do ano que um dos mais estúpidos pensadores do Brasil é a Grande Estrela. É um grupo que diz que fala de espiritualidade. É a espiritualidade das trevas, das hostes luciferianas, que convidam o filósofo, porque é famoso, vai ajudar a vender ingresso, e põe ele como grande símbolo de um evento que deveria flertar com a espiritualidade, com a vida. Porque nós prostituímos a espiritualidade. Prostituímos até os livros sagrados e criamos uma geração de pessoas absolutamente corrompidas de caráter, de alma, de valores, de cérebro, de inteligência. E aí é um filósofo comunista que tem que ser a grande estrela. Por que o exemplo melhor para o Brasil que um filósofo socialista, defensor de bandido, se a grande estrela de um evento sobre espiritualidade? Está absolutamente certo. É o cara certo. Eu estou equivocado. É o cara certo. Esse é o Brasil. De um guru molestador de mulheres voltar com seus livros ao topo da venda no Brasil, porque hoje está sendo denunciado e está vindo à tona lideranças, discípulos, seguranças que trabalharam com esse cara. Está certo mesmo, é o livro que tem que vender. Quem é o cara mais certo para a presidência do Brasil? O presidiário Lula, eu já falei. Transfere a sede do Palácio do Planalto, bota na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Quem é a guru espiritual do governo do presidiário Lula? A monja plantadora de árvore, defensora de presidiário. Claro. Quem é o teólogo que vai articular os grandes temas? O invocador dos anjos do Apocalipse contra a cabeça do juiz Sérgio Moro. Claro, tá certo. Esse é o governo que melhor representaria o Brasil. Um presidente preso, uma saudadora de mandioca como vice, a mulher sapiens. A pessoa é tão estúpida que não sabe que homo sapiens não é homens sapiens. Homo tem a ver com hominídeo, com outras coisas, com a espécie humana. E aí cria o termo mulher sapiens. Então, a saudadora de mandioca, a mulher sapiens, é que deveria ser a vice-presidente. A monja enlouquecida, defensora de bandido, a guru espiritual, e o teólogo invocador dos anjos do Apocalipse contra a cabeça do juiz que prendeu o presidiário, deveria ser o ministro da Educação, talvez. Esse é o governo dos sonhos do inconsciente coletivo do Brasil. E você? Que agenda você está a defender? A agenda da morte ou da vida? Porque todos nós temos argumentos inteligentes, maravilhosos, argumentos cultos, para um lado ou para o outro. Não é dos argumentos que eu estou falando. Essa é uma escolha muito simples. Está além dos argumentos, dos números. Sabe aqueles gráficos que os políticos apresentam? Você pega um camarada, ele apresenta um gráfico, o outro entra, apresenta o mesmo gráfico e prova o extremo oposto. Aí vem um terceiro, apresenta o mesmo gráfico e prova por A mais B. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é que pessoas bem articuladas provam qualquer coisa para pessoas estúpidas do outro lado. Quando nós somos estúpidos a respeito de um tema, qualquer maluco nos prova qualquer coisa, porque nós não temos lucidez de inteligência, ou pelo menos estamos dispostos a verificar se aquilo é verdade. Pessoas loucas provam qualquer coisa para gente mais louca que eles. Não é disso que eu estou falando. É uma escolha simples, é uma pergunta simples. Qual é a agenda que cada um de nós escolheu defender nessa vida? A agenda dos valores, do respeito aos mais velhos, do respeito aos anciões, de respeitar as leis, dos valores elevados, da luz, da espiritualidade elevada, da vida, da defesa da vida, dos animais, inclusive, das florestas, do mundo todo. Qual é a agenda que nós escolhemos defender? Essa é uma pergunta que eu considero fundamental. De que lado dessa equação, da agenda da vida ou da agenda da morte, cada um de nós escolheu estar? Eu espero que vocês tenham escolhido a luz. Porque não vale a pena defender o grotesco. Não vale a pena defender o feio.
Não vale a pena defender a morte. Não vale a pena defender bandidos condenados. Porque eles não fariam por nós absolutamente nada daquilo que nós estamos fazendo por eles. Não vale a pena. Um dia nós saímos da Terra e somente as boas escolhas, as escolhas luminosas, as escolhas de alma, as escolhas da luz, é que nós iremos querer carregar conosco pela eternidade. Imagina você carregar para a eternidade, para as fronteiras além desse mundo, a escolha de uma agenda das trevas, de uma agenda da morte, de uma agenda de drogas, de aborto, de tudo que não presta. Será um fardo pesado por demais para você carregar, mesmo que você seja espírito ou alma. Sejamos luz em tempos de esperança. Obrigado.